Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão de hoje. Agradeço a sua presença. Hoje é a última transmissão de 2024. Agradeço você por ter nos acompanhado até aqui. Espero que você também continue acompanhando as transmissões no próximo ano. O tema de hoje é: existe um significado no sofrimento de conviver com outras pessoas. Dependendo com quem vivemos, a convivência passa a ser um sofrimento. Isso é devido às diferenças de maneira de pensar, diferenças de maneira de viver de cada pessoa. Mas a grande questão é: qual é o significado dessas diferenças? E será que a gente pode tornar esse sofrimento em nutriente para a nossa alma? Esse será o tema de hoje. Darei agora início à prática das orações. Ó grandioso Deus do planeta Terra, Senhor Elcantar, Mestre Ryuhokal, Buda primordial do grande universo, a fonte de todas as vidas. Agradeço de coração por nos conceder diariamente a grandiosa luz. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor Elcantar, por favor concedei a luz a todos os pedidos de oração. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, por favor concedei as orientações necessárias. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Buda. Ryuhokal. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia, prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor, ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo do grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade.
e o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda. Ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem três aspectos: o passado, o presente, o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro, para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz do Bodhisattva. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, é o cantar, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia. Ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado.
oração para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, emprestai a vossa força. Ó Senhor, dai-me a força para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, El Cantare, não há maus espíritos que se oponham ao Senhor, não há demônios que possam superar a vós. Ó Senhor, estai comigo. Ó Senhor, lutai comigo. Light, cross, light, cross, El Cantare, fight! Light, cross, light, cross, El Cantare, fight! Ó Senhor, muito obrigado pela orientação. Prece da cura. Ó Senhor, El Cantare, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor. Lamu, Tot, Renchar Crowd, Ofeles, Hermes, Gautama Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare, healing. El Cantare, healing. Muito obrigado pela orientação. Ó Senhor, El Cantare, espíritos guias do mundo celestial e seres espaciais protegem a Terra. Muito obrigado pela vossa orientação. Falando sobre o tema de hoje, o mestre Okao nos ensina que o primeiro motivo da existência de tantas pessoas diferentes no mundo é você poder descobrir quem você é. Se nós vivêssemos como Robinson Crusoe, isolados em uma ilha, nós não nos conheceríamos, nós não conheceríamos as tendências da nossa alma, nós não conheceríamos os defeitos, nem os nossos pontos fortes. Esse é o primeiro ponto, pelo fato de que é gratificante poder ter outras pessoas nesse mundo, pessoas diferentes de nós, porque é justamente com o contato com essas pessoas que você acaba se conhecendo. Pode ser que muitas vezes haja dor e sofrimento pelas diferenças de maneira de pensar, pelas diferenças de maneira de viver, mas
É graças a essas pessoas que nós temos a oportunidade de nos desenvolvermos, de conhecer o nosso defeito, conhecer as nossas qualidades e poder melhorar, poder se conhecer, poder mudar o tempo todo. É a capacidade da gente compreender a diferença entre nós e outros. Você começa a se entender melhor, você começa a se conhecer melhor, e você começa a entender, então, essa diferença que existe entre eu e o outro. O que eu penso, o que eu valorizo e o que o outro pensa, o que o outro valoriza. O segundo motivo é você aprender pela observação. O fato de existirem outras pessoas e as pessoas estão vivendo a vida delas, elas estão fazendo o que elas acham certo e, mesmo estando erradas, acabam fazendo o que acham e você aprende com isso. Você observa as outras pessoas e você, com essa observação atenta, você identifica dois padrões. Um é um padrão de sucesso, quando você olha uma pessoa, por exemplo, o indivíduo é muito disciplinado, ele é regrado, dorme cedo, acorda cedo, se alimenta bem, frequenta a religião. Você observa aquilo e você pensa, nossa, essa é uma pessoa de sucesso, porque você observou essa pessoa. Mas há também os padrões de infelicidade. Já o ciclano, ele vive reclamando da vida, ele fica encostado, não faz nada, culpa isso, culpa aquilo, está sempre insatisfeito, sempre reclamando. Aí você olha o fulano, sempre sozinho, sempre amargurado, e você observa aquele padrão e pensa, eu não quero ser assim. Ou, eu vou trabalhar para não ser assim. E você consegue aprender pela observação. O próximo passo na busca pela iluminação é você ter uma perspectiva mais elevada e uma maior compreensão deste mundo. É para isso que existem os ensinamentos, os livros do Mestre Okawa, as palestras que nós conduzimos, as palestras, os seminários que nós conduzimos. Tudo isso são materiais para você conseguir ter uma perspectiva mais elevada da sua vida. E tendo uma perspectiva mais elevada, observando as situações de cima, você irá sofrer muito menos. Não quer dizer que você não irá sofrer, mas você irá sofrer menos. Nós podemos observar o comportamento, atos e pensamento das pessoas e pensamentos das pessoas e utilizarmos como material para a nossa própria reflexão. Material para a nossa própria reflexão. Você olha como uma pessoa vive, a pessoa, por exemplo, está sempre endividada. Você olha aquele comportamento, você vê a vida da pessoa, sempre endividada, não dorme à noite, está ficando doente por causa da dívida. E você pensa, eu não quero ser assim. Olha só o que a dívida faz com uma pessoa. E você utiliza você utiliza esse cenário, esse comportamento dessa pessoa como um material para a sua reflexão. Então você pensa, eu vou buscar fazer sacrifício financeiro, vou ter que me sacrificar, mas eu não vou fazer dívida. Mesmo que eu viva um pouco mais apertado, só que é melhor viver assim do que ficar querendo esbanjar e ter uma vida igual dessa pessoa. Uma nova perspectiva de vida também é importante, quando você consegue enxergar o lado positivo e o lado negativo das situações. Procurar novas ideias dentro do que acontece. O mestre Okawa chama isso das descobertas na vida cotidiana. A gente pode achar que a iluminação espiritual ela é encontrada em ambientes exóticos. Você precisa ficar embaixo de uma cachoeira, você tem que ir para não sei onde, você tem que fazer uma coisa esquisita para se iluminar. Mas a iluminação pregada pelo Mestre Okawa é aquela iluminação na qual todo dia você tem uma descoberta, e essas descobertas, elas impulsionam você vai indo para frente com as suas descobertas, principalmente em relação às outras pessoas e em relação a você mesmo.
E esse acúmulo de descobertas se transforma na sua iluminação. É a capacidade de você transformar material comum para produzir resultados extraordinários. Os alquimistas que viveram lá no século 17, 18, qual era o objetivo dos alquimistas? Os alquimistas queriam transformar chumbo em ouro. Chumbo é um metal que não tem muito valor. Já o ouro é um material precioso. Então, os alquimistas tinham o objetivo de, através de reações químicas, transformarem o chumbo em ouro. Nós, de certa forma, somos alquimistas na nossa vida. No sentido de que nós estamos transformando um material corriqueiro, um material comum, que são os sofrimentos do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, os aprendizados do dia a dia, e você está transformando isso em nutriente para a sua alma. Você está transformando isso em ouro. O que você leva para outro mundo? Tudo o que você conquista aqui nesse mundo vai ficar aqui. Você pode ter todas as riquezas do planeta, imóveis, bens materiais, veículos, você pode ter tudo isso. Uma vez que você morre, tudo isso vai ficar aqui. E o que vai ficar para você é a sabedoria que você adquiriu nesse mundo. São as lições que você extraiu da realidade. É a fé que você aprimorou, a fé que você fortaleceu em Alcântara. E então, você está transformando esse chumbo diário em treino para a sua alma, em lições, sabedoria, crescimento, e transformando esse chumbo em ouro. Nós só levaremos a nossa alma, só levaremos a nossa mente para o outro mundo. Por isso que o que há de mais importante na vida é refinar, lapidar a nossa mente. Isso é chamado da busca pelo correto coração. Praticar a reflexão todos os dias e assim ter o seu crescimento espiritual. E isso só é possível por causa da existência de outras pessoas. Seja para aprender algo que a gente não deve fazer, seja para aprender algo que nós admiramos em alguém. Ambos são válidos. Um grande exemplo de pessoa que soube conviver com os outros, de pessoa que conseguiu lidar com o ser humano ao longo da vida, é o exemplo de Abraham Lincoln. O Lincoln, ele, no início da carreira como político, ele criticava muito as pessoas. Ele até mesmo publicava artigos no jornal criticando uma única pessoa. Ele era realmente duro na crítica. E certa vez ele quase perdeu a própria vida nas críticas. Ele criticou uma pessoa de autoridade e essa pessoa intimou o Lincoln a um duelo. Um utilizaria armas curtas, o outro armas longas, e eles iriam para esse duelo e só um iria sobreviver. Por algum motivo, o duelo não aconteceu, foi cancelado, e então o Lincoln teve a vida poupada. E você vê nisso que ele quase perdeu a vida pelo fato dele criticar e condenar em excesso as pessoas. O exemplo do Lincoln nos mostra que é fácil a gente criticar, julgar e condenar as pessoas. É fácil. Você julgar alguém, você criticar alguém, você condenar alguém, é fácil. É fácil significa qualquer um faz. Mas é muito difícil você viver sem ter pensamentos negativos a respeito de alguma pessoa. Compreender alguém, encontrar as qualidades de alguém, é muito mais difícil. Porém, o caminho da virtude está no caminho difícil. É muito fácil encontrar as falhas dos outros, é muito fácil encontrar as fraquezas dos outros, é muito fácil falar mal dos outros. Mas
é muito mais difícil sermos tolerantes o suficiente para aceitar e perdoar as falhas alheias, sendo gentil com as outras pessoas. Ser gentil, perdoar um defeito, fazer vista grossa para um defeito, para um ponto fraco, é muito mais difícil. Só que é nesse caminho difícil que mora o nosso crescimento espiritual e mora o que há de mais importante na nossa vida, que são as lições que nós extraímos. Abraham Lincoln tinha um lema: sem maldade com ninguém, com bondade para todos. Sem maldade com ninguém, com bondade para todos. O mestre Ocal nos ensina: a diferença entre alguém comum e alguém de valor está na capacidade de colocar ou não esse lema em prática. Sem maldade com ninguém, com bondade para todos. E o último tema de hoje é o tema do amor que se dá, que é o centro da Rap Science. A Rap Science ela foi construída em torno do amor que se dá. Porque o Senhor Alcantari, nosso Deus, ele é a fonte da misericórdia. Ele é a fonte do amor. Nós começamos a vida do zero e crescemos muito recebendo amor e atenção. Porém, nós nos esquecemos disso. A gente acha que a gente não recebeu o suficiente, sendo que, na verdade, temos recebido muito. O ponto de partida do amor começa aí. O reconhecimento das suas bênçãos. Não só hoje, mas o reconhecimento de todas as bênçãos que você tem recebido ao longo da vida. Talvez você se arrependa de coisas do passado, mas o importante é como você vai agir e pensar e expressar através dos seus atos o amor que se dá. Apesar de começar do nada e receber muito, nós, humanos, continuamos a reclamar da vida. Mesmo com uma infinidade de bênçãos, continuamos a reclamar. Será que a gente esquece que nós recebemos a ajuda de muitas pessoas? Felicidade ou infelicidade vai depender do lado que você escolhe. Você vai escolher ser uma pessoa que cobra cada vez mais, que exige cada vez mais, ou você será uma pessoa que, em abundância, fornece. Você dá amor de forma incessante. Esse é o ponto de partida da felicidade. É a decisão de retribuir. Como o mestre Ocal nos ensina no livro As Leis da Felicidade, não há infelicidade em uma vida de retribuição. Não há infelicidade em uma vida de retribuição. E esse foi o tema de hoje. Agradeço a sua presença. Lembrando que nós retornaremos no dia 11 de janeiro de 2025, um sábado, 11 de janeiro de 2025. Essa foi a última transmissão desse ano, 2024. Muito obrigado pela sua presença. Eu vejo você no ano que vem. E a última transmissão desse ano. E retornamos, então, no próximo ano, no sábado, no mesmo horário, às 20 horas, no dia 11 de janeiro de 2025. Muito obrigado pela participação e tenha um Feliz Natal e uma ótima passagem de ano.